São Petersburgo é uma obra-prima construída sobre ossos, elegante, assustadora e cheia de contradições. Por que essa cidade brilha mais onde a história é mais sombria? Explorar mundo leva você para baixo da superfície para descobrir a alma da cidade mais misteriosa da Rússia. Sussurros de mulheres e fantasmas. Caminhar pelas ruas de São Petersburgo é entrar diretamente no sopro da história. Não o tipo gravado em placas ou envolto em vidro de museu, mas o tipo que ainda paira no ar, sussurrando pelos pátios e pelas janelas embaçadas dos bondes. Você não apenas aprende sobre o passado aqui, você sente ele observando você. Em algum lugar ao longo do aterro, você pode sentir a figura silenciosa de Anna Akhmatova, parada do lado de fora da prisão de Kresti. 17 meses ela esperou. Não pela liberdade, mas por um único pedaço de notícia sobre seu filho preso. Ela não gritou, ela ficou de pé. Assim como milhares de outras mulheres. Esta é uma cidade onde a memória usa o rosto de uma mulher, desgastado pela dor, mas inabalável. Suas histórias não estão esculpidas em mármore, mas vivem no ritmo da vida aqui. No brilho das luzes da cozinha à noite, no suspiro de livros reabertos em noites de inverno, você encontra sua presença. A alma congelada do inverno. O inverno não chega em São Petersburgo. Ele desce, como uma cortina caindo no palco do ano. A cidade encolhe em si mesma. O sol mal nasce, lançando uma lavagem fraca e cinza sobre telhados infinitos, polvilhados com neve. O ar tem gosto de ferro e gelo. Se você vier aqui em dezembro, notará como as cores desaparecem. Como se a cidade tivesse se retirado para o monocromático, escondendo seus segredos. As pessoas se movem de maneira diferente, mais lenta, mais silenciosa, embrulhada contra o frio e o tempo. As grandes avenidas ficam silenciosas. É nos apartamentos agora, onde a vida pulsa. Pequenas cozinhas com janelas embaçadas, aquecidas por chaleiras de chá, poemas sussurrados e silêncios pesados. Isso não é apenas sobre o clima, é sobre a alma. O inverno em São Petersburgo é existencial. Ele revela, despoja, confronta. Ele força você para dentro. Não apenas para dentro de casa, mas para dentro do pensamento. Não é coincidência que Dostoiévski escreveu suas obras mais profundas aqui. É aqui que luz e sombra não lutam. Elas coexistem. Leningrado, uma cidade sob cerco. É impossível entender o espírito de São Petersburgo sem confrontar o que ela se tornou durante os dias mais sombrios do século XX. Leningrado, uma cidade sitiada. Imagine estar em uma rua tranquila hoje, sabendo que aquele mesmo local já esteve repleto de corpos congelados, não recolhidos por dias. De 1941 a 1944, a cidade suportou 872 dias de brutal cerco pelas forças nazistas e finlandesas. Sem comida, sem aquecimento, sem escapatória. A ração de pão caiu para 125 gramas. Mal o suficiente para sustentar a vida e feita principalmente de serragem e restos. Famílias ferviam papel de parede para obter cola. Até os ratos desapareceram. E, no entanto, esta cidade não se rendeu. Ela tocava música, promovia peças de teatro. As pessoas compartilhavam histórias, mesmo enquanto passavam fome. Mulheres seguravam seus filhos e transmitiam esperança como contrabando. E de dentro deste silêncio congelado, nasceu a Sinfonia de Leningrado, composta por Dmitri Shostakovich, e apresentada no meio do cerco, enquanto bombas caíam e as pessoas ouviam, chorando, em casacos 2 tamanhos maiores. Noites sem escuridão.
Há um momento em São Petersburgo em que o tempo perde seu ritmo, quando o sol se esquece de se pôr, e a cidade parece suspensa entre o dia e o sonho. Do final de maio a meados de julho, as noites brancas tomam conta, lançando um crepúsculo azul prateado que persiste da meia-noite ao amanhecer. Não é apenas bonito, é surreal. As ruas estão vivas às 2 da manhã, como se o meio-dia nunca tivesse terminado. Cafés se espalham pelas calçadas, o riso flutua pelos canais e o Neva se torna um espelho para o céu sem sono. Mas a visão mais inesquecível são as velas escarlates. Um navio alto com velas vermelho-sangue deslizando silenciosamente pelo rio em meio a fogos de artifício, música e lágrimas. Uma cidade nascida do paradoxo. São Petersburgo não foi feita para ser lógica, foi projetada para ser impossível. Construída em um pântano que ninguém, em sã consciência, escolheria, ela desafia a geografia, a história e até mesmo seu próprio clima. A cidade é ao mesmo tempo Rússia e não Rússia. É um espelho virado para o Ocidente, uma porta de entrada para a Europa e, ao mesmo tempo, um palco para a tragédia russa. É onde os impérios projetaram seu poder e onde as revoluções irromperam. Tem sido um berço da cultura e um teatro de crueldade. E talvez esse seja o seu segredo. É uma cidade que nunca se estabeleceu. Nunca foi feita para simplesmente crescer. Foi feita para se transformar. Este paradoxo ainda persiste em cada ponte, cada monumento. Beleza com cicatrizes escondidas. É fácil ser seduzido pela superfície. São Petersburgo é deslumbrante. Palácios em tons pastel, cúpulas douradas, jardins imperiais dispostos como pinturas. A cidade foi construída para impressionar, para anunciar. A Rússia pertence entre os grandes. E pertence. Mas a beleza aqui nunca é apenas beleza. Olhe mais de perto e você sentirá algo mais. O custo por trás da elegância. A grandiosidade foi construída sobre ossos, nas costas de dezenas de milhares que morreram, cavando canais com as mãos nuas na lama congelante. A simetria esconde a luta. A opulência mascara a dor. Mesmo hoje, você pode passar por uma fachada neoclássica impecável e sentir o ar mudar. Um peso que você não consegue explicar. Uma cidade desejada à existência. São Petersburgo não surgiu, foi ordenada. Não nasceu de rotas comerciais ou portos naturais, como outras grandes cidades. Foi arrancada da terra por decreto. Em 1703, Pedro, o Grande, olhou para um pântano na borda do Império Russo e declarou: "Aqui será a nova capital." Não importava que o solo estivesse encharcado ou que inundações e mosquitos tornassem a vida insuportável. Ele não viu o que era, mas o que deveria se tornar. Então, milhares de camponeses recrutados foram levados para cavar, drenar, morrer, de frio, de fome, de exaustão. A obsessão de Pedro. Para entender São Petersburgo, você tem que entender Pedro. Não apenas o imperador, mas o homem por trás da coroa. Ele era obcecado pela Europa. Seus navios, suas ciências, suas cidades. Depois de viajar incógnito pelo Ocidente, aprendendo construção naval e artilharia, ele retornou convencido de que a Rússia deveria mudar, ou ser deixada para trás. Moscou, para ele, era uma relíquia, isolada, piedosa, emaranhada na tradição. Ele não queria reformá-la, ele queria escapar dela. Então, ele construiu uma nova capital, de frente para o mar, em uma língua que não era a sua. Sankt Peterburg era holandês-alemão,
uma ruptura deliberada com o passado da Rússia. Sua cidade não olharia para o leste. Ela olharia ousadamente para o oeste, como uma declaração em pedra. Um nome emprestado, uma identidade estrangeira. Até o nome era estrangeiro. São Petersburgo não soava russo porque não era. Pedro escolheu uma mistura de holandês e alemão, as línguas da modernidade que ele admirava. Isso não foi um lapso de língua, foi uma mensagem. A própria identidade da cidade deveria ser importada, remodelada, civilizada pelos padrões europeus. A arquitetura seguiu o exemplo. Barroco italiano, neoclássico francês, rigor alemão. Tudo aqui era para parecer europeu, para projetar sofisticação, poder e cultura. Mas por trás das fachadas, a alma permaneceu profundamente russa, cansada, mística, poética. O resultado é uma estranha dualidade que você sente em todos os lugares. Nos canais que lembram Amsterdã, mas estão cheios de melancolia eslava. Nos palácios que ecoam Versalhes, mas ficam em um terreno lamacento e castigado pelo vento. Veneza do Norte, ou uma cidade de ossos. A comparação é fácil. Uma cidade de canais, pontes, reflexos elegantes. Os turistas a chamam de Veneza do Norte. E, à primeira vista, se encaixa. Mas retire a imagem do cartão postal e uma história mais profunda emerge. Veneza surgiu da água ao longo de séculos, criada por famílias de comerciantes com paciência e orgulho. São Petersburgo foi construída em décadas, não por cidadãos, mas por trabalho forçado. Dezenas de milhares de servos e prisioneiros de guerra cavaram seus canais com mãos congeladas. Eles não se estabeleceram na cidade. Eles a sofreram. Não é exagero dizer que as fundações estão encharcadas de sangue e lama. Você pode deslizar pelo rio Moika e admirar os edifícios em tons pastel. Mas logo abaixo dessa beleza há silêncio. O tipo que vem de vidas apagadas sem memória. Um cenário em pedra. Caminhar pela Avenida Nevsky não parece estar se movendo por uma cidade. Parece estar caminhando por um palco. Cada fachada pastel, cada grande arco, cada coluna perfeitamente proporcionada foi coreografada. Isso não era apenas planejamento urbano, era teatro imperial. Catarina, a Grande, e a Imperatriz Elizabeth não queriam apenas uma capital. Elas queriam uma declaração, construída em pedra. Então, contrataram os melhores arquitetos da Itália, França e Alemanha. O resultado é um conjunto de palácios, igrejas e edifícios cívicos que sussurram sobre Paris, Viena e Roma, mas com um silêncio estranho, quase teatral. É bonito, mas controlado. Decorativo, mas deliberado. O Neva, amante e carrasco. O rio Neva brilha como prata à luz do sol, gracioso e majestoso. Mas não se engane, não é gentil. Ele moldou esta cidade mais do que qualquer czar ou arquiteto. Sem ele, não haveria São Petersburgo. Através dele vieram navios, comércio, ideias e revoluções. Mas o Neva também destrói. Suas águas sobem repentinamente, brutalmente, engolindo ruas e afogando distritos inteiros. Mais de 300 inundações aterrorizaram a cidade. Em 1824, uma onda subiu mais de 4 metros de altura, deixando a cidade ofegante em caos. Pushkin o imortalizou em O Cavaleiro de Bronze, onde um homem perde tudo e amaldiçoa o sonho de Pedro, apenas para ser perseguido pela estátua do Tsar pelas ruas alagadas. Domando o rio selvagem. Durante séculos, a cidade lutou contra o rio com desespero e granito. Encostas foram construídas, canais remodelados, paredes engrossadas.
Mas a natureza não cede facilmente. Cada geração enfrentou o mesmo medo. O Neva subiria novamente? Finalmente, em 2011, a luta atingiu seu clímax, com a conclusão da barragem de São Petersburgo. Uma colossal façanha de engenharia que se estende por 25 quilômetros através do Golfo da Finlândia. É mais do que concreto e aço. É um símbolo de desafio, uma última resistência contra uma força imprevisível. Caminhando ao longo de suas bordas, você sente a tensão, a esperança silenciosa de que esta barreira irá resistir, mesmo quando o vento uiva sobre a água. Mas em São Petersburgo, nada é certo. A ilusão de esplendor hoje. São Petersburgo ainda sabe como impressionar. O centro da cidade é impecável. Suas avenidas polidas, seus palácios brilhando como moedas recém-cunhadas. Os turistas se maravilham com a beleza, o estilo, a elegância. E sim, é real. Mas também é com curadoria. Por trás da ilusão imperial reside uma verdade mais complicada. Os salários ficam para trás. Os preços disparam. Muitos moradores vivem em blocos soviéticos envelhecidos, longe das vistas de cartão postal, viajando longas horas na neve e na chuva. Outros ainda habitam apartamentos comunitários, relíquias da era soviética, onde várias famílias compartilham uma cozinha e um banheiro. Esses lugares são apertados, caóticos, mas cheios de memória. Neles, a história respira mais alto do que em qualquer outro lugar. A grandeza do Hermitage pode roubar o olhar da câmera, mas é nessas escadas escondidas e fogões compartilhados que a cidade real vibra. O coração dos petersburgueses. Para realmente conhecer uma cidade, olhe além de seu horizonte. Observe seu povo. Em São Petersburgo, você notará algo imediatamente. Uma formalidade discreta, uma elegância não berrante, mas usada com orgulho. As pessoas caminham com propósito, vestidas com intenção, como se estivessem entrando em um palco onde as aparências importam, não por vaidade, mas por dignidade. Mas não confunda essa contenção externa com frieza. Por baixo há calor, atencioso, poético, ferozmente inteligente. As conversas aqui geralmente se desviam para a literatura, balé, filosofia, não como pretensão, mas paixão. Os moradores de São Petersburgo, ao contrário de seus homólogos moscovitas, não correm atrás do poder, eles buscam significado. Um gosto da alma. Não há melhor maneira de entender esta cidade do que através de sua comida. Não do tipo gourmet, mas a cotidiana, a nostálgica, a profundamente russa. Entre em uma Stolovaia, um refeitório em estilo soviético, e você encontrará bandejas de trigo sarraceno quente, repolho em conserva e tigelas fumegantes de borscht, servidas com creme azedo espesso. Não é glamouroso, mas é reconfortante. Para uma doce lembrança, siga os moradores locais até uma picheknaia escura e sem frescuras, onde os pishki, rosquinhas arejadas da era soviética, são fritos na hora e cobertos de açúcar de confeiteiro. Eles têm gosto de infância. Peça um autêntico estrogonofe de carne, rico e aveludado. Dizem que nasceu em uma cozinha nobre bem aqui. As noites que salvam a alma. Retorne às noites brancas e você verá. Não se trata apenas de celebração. Trata-se de resistência. Quando a cidade entra em sua estação de luz, ela não dorme. Ela dança. Ela canta. Ela vive como se tentasse absorver cada gota de calor e cor antes que o inverno retorne. Há algo frenético nisso, como se todos soubessem que essa alegria é emprestada e deve ser gasta antes que desapareça.
As pontes levadiças se abrem à noite, lenta e silenciosamente, deixando altos navios deslizarem. E as pessoas ficam nas margens apenas para observar, como se testemunhassem um milagre. As ruas vibram com música, encontros improvisados, o tilintar de copos. E, no entanto, sob a superfície, há uma doçura melancólica em tudo isso. A luz é bela porque é breve. Uma cidade que nunca se estabeleceu. No final, talvez o maior segredo de São Petersburgo seja este: nunca foi destinada a se estabelecer. Ela não descansa. Ela se transforma, construída pela vontade, moldada pela tragédia, polida pela cultura, marcada pela sobrevivência. Esta cidade não se contenta em ser apenas uma coisa. Ela troca de fantasia, muda seu tom. Você pode sentir isso no clima, na arquitetura, na linguagem das ruas. Pode tentar parecer europeia, mas fala russo em cada respiração. Pode se lembrar do Império, mas vive em apartamentos tranquilos, com azulejos rachados e livros no parapeito da janela. Pode congelar, mas nunca para de queimar. Caminhar por São Petersburgo é caminhar por contradições, entre beleza e brutalidade, orgulho e dor, passado e futuro. São Petersburgo deixa para trás mais perguntas do que respostas. E talvez seja esse o ponto. Se algo nesta história ficou com você, ou se você mesmo já caminhou por estas ruas, adoraria ouvir o que você viu, sentiu ou lembrou. Vamos manter a conversa.